Boa noite novamente, gente. Dando continuidade, sem mais delongas. Agora nós vamos seguir as palestras com a doutora Ana Caroline Viana Mello. Ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Pará, fez residência em Medicina de Família e Comunidade pelo Hospital Barros Barreto, da UFPA, e ela tem mestrado em Saúde na Amazônia pelo Núcleo de Medicina Tropical, também da UFPA. Atualmente, ela é professora da graduação de Medicina da Unifamais e, além disso, também é pesquisadora do Laboratório de Epidemiologia da Universidade Estadual do Pará. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada pela sua presença. E boa aula Ai, para todo mundo. muito obrigada. Vamos lá. Tá. Vocês estão visualizando a minha tela? Sim, apareceu aqui. Boa noite, gente. Como a Vitória já me apresentou, né? Eu vim aqui conversar com vocês um pouco sobre um tema super importante para todos nós, né? Não apenas na APS, mas eu acho que hoje em dia, principalmente após pandemia, se faz necessário que todas as especialidades, as focais também, estejam muito atentos e muito sensíveis a essa demanda oculta que os nossos pacientes vêm, né, nos trazendo. Hoje é muito comum eu receber pacientes, principalmente na PS da Unimed, na atenção primária da Unimed, que já rodaram vários especialistas, né, totalmente sintomáticos, e aí quando eles chegam conosco, a gente vai fazendo realmente uma conversa mais detalhada, uma conversa bem mais atenciosa, poderia falar, e aí a gente acaba fechando um diagnóstico de depressão. Então, hoje a gente vai conversar sobre depressão, espero esclarecer muitas dúvidas e espero deixar vocês bem sensíveis, com os olhos e com os ouvidos muito mais atentos a partir de então com os pacientes que vocês já têm contato, né? Bem, a depressão, ela acomete na população brasileira, em média, de 5,8% da nossa população. Ela é muito mais prevalente nas mulheres, chega a ser, às vezes, até o dobro do que nos homens, tá? E entre os pacientes que consultam na APS, que buscam serviços da APS, a prevalência pode ser muito maior, né? Ela não é só conhecida como um humor deprimido, ela também a gente pode visualizar e fechar diagnósticos em pacientes com humor irritável. Ela é principalmente o principal sintoma da depressão é a anedonia, né? Que é aquela falta de prazer em fazer as coisas rotineiras, cotidianas, que antes a pessoa sentia prazer de fazer, é um supermercado que ela não sente mais prazer, aquela academia que ela gostava, aquele encontro com os amigos que ela gostava, e ela perde o prazer total de fazer coisas que antes ela sentia prazer, né? E também outra coisa importante estar comentando com vocês é que as pessoas que apresentam sintomas que se encontram abaixo do limiar para o diagnóstico e comprometem a sua funcionalidade, elas também são muito presentes na APS, né? Aquele paciente que chega com a gente tem uma tristeza profunda, né? É aquele paciente assim que até se diagnostica como deprimido, mas na verdade não fecha critérios para a depressão. E aí, né? A gente também tem que estar dando uma atenção para esse paciente, a gente também tem que estar tratando esse paciente. Então, já vendo mais ou menos o contexto da depressão, vamos para o diagnóstico da depressão, os critérios diagnósticos, né? Eu vou estar diferenciando aqui nessa aula, gente, o episódio depressivo maior e o transtorno depressivo maior para vocês, que também isso é muito importante na APS, tá? Até pelo tipo de tratamento que a gente vai estar sugerindo para esse paciente, né, o plano terapêutico que a gente vai estar juntamente com o paciente, juntamente com a família daquele paciente propondo,
para eles, tá bom? Então, vamos lá. Segundo o DSM, eu peguei o DSM, tá, gente, e fiz um resuminho para vocês, que eu achei que vai ficar a aula mais dinâmica. Para se fechar um diagnóstico do episódio depressivo maior, é importante que tenham 5 características que eu estou colocando aí abaixo, tá? Tem que ter essas duas que eu coloquei até em asterisco. Humor deprimido e anedonia, elas têm que se fazer presente, ou uma ou outra. Fora essas duas, é necessário mais 4 dessas características, tá? Tem que ter alteração do peso ou do apetite do paciente, aquele paciente que ou ganha muito peso ou perde muito peso, tá bom? Alteração no sono desse paciente, né? Ou através de uma insônia, e aí vai ser principalmente aquela insônia terminal, tá, gente? Que a gente já pode fazer um pouquinho de diferença com um paciente que tem transtorno de ansiedade, né? Também o paciente ele pode apresentar uma hipersônia, tá? Aquele paciente que está muito sonolento, né? Muito fadigado. A alteração na psicomotricidade, principalmente pela lentificação, aquele paciente que está mais lento, né? Mas existem casos também que o paciente pode apresentar uma agitação motora, tá? A questão da energia, aquele paciente que vive sem energia, né? Sempre muito cansado para tudo. E o paciente também que pode se sentir inútil, né? E então, ou então com sentimento de culpa, mas é aquele sentimento de inutilidade e de culpa desproporcional, por exemplo, meu filho não passou no vestibular, a culpa é minha, né? A minha filha com 15 anos engravidou, a culpa é minha. Então, é uma coisa que não é proporcional, é uma culpa que não é proporcional para o paciente estar sentindo, né? E também alteração na cognição, na atenção. É aquele paciente que começa a esquecer coisas com muita frequência, né? Aquele paciente que não deixa de ser atento como era anteriormente. E pensamento de morte e suicídio, né? Pensamento de morte não é ideação suicida, tá? Pensamento de morte é aquela pessoa que pensa assim, poxa, se eu morrer, não vou fazer falta para ninguém, se eu morrer, tudo vai ficar bem, tudo vai. E o suicídio não, a ideação suicida é aquela pessoa que planeja, já sabe até como vai se matar, né? Como vai fazer aquilo, aí a gente tem que estar diferenciando. Então, vamos lá. Como é que eu vou fechar o diagnóstico de episódio depressivo maior, né? Que antes muitas pessoas pensam, só depressão. Um leigo pensa, como é que se fecha um diagnóstico de depressão? Vocês já sabem que não. É um diagnóstico de um episódio depressivo maior ou um diagnóstico de transtorno depressivo maior, né? Então, vamos lá. Tem que ter ou humor deprimido e ou adenonia e mais 4 dessas características que eu acabei de falar para vocês. E aí fecham esses 5, tá? Tendo esses 5 sintomas ou mais dele por mais de 2 semanas, a gente fecha o diagnóstico de episódio depressivo maior, tá bom? Bem, e o diagnóstico de transtorno depressivo? Como é que é? Transtorno depressivo maior, perdão, gente, não coloquei ali o maior. Bem, ele tem que ter essas características aqui, que eu falei para vocês, todinhas, tá? Tem que ter humor deprimido, anedonia, imagens, isso aqui tem que fechar esses 5 também, essas 5 características que eu acabei de falar para vocês. Mas aí, qual vai ser essa diferença, né? Vai ser a duração, tá? Do tempo desses sintomas. E eu coloquei uma frase aqui bem interessante, que o transtorno depressivo maior é caracterizado por episódios depressivos maiores, distintos e remissões interepisódicas. O que quer dizer isso, né? Para eu fechar um diagnóstico de transtorno depressivo, o meu paciente, ele precisa ter tido um episódio depressivo maior. Ele fechou esse diagnóstico de episódio depressivo maior, fez o tratamento, né? Tá? Ele fez o tratamento e ele ficou bom, né? Ocorreu remissão, recebeu alta desse episódio, né? Isso. Aqui tá melhor falando. Então,
ele teve uma remissão. E essa remissão, ela tem que ser de 2 meses, tá? Essa remissão, ele tinha 5 sintomas, né, gente? Como nós vimos lá naquela primeira tela do episódio depressivo maior. Então, ele tinha 5 sintomas. Pode desaparecer todos os sintomas, todos os 5, ou obrigatoriamente tem que desaparecer no mínimo 3 sintomas. Ele pode ficar ainda com 2 sintomas, sendo que de forma mais leve, tá, gente? Sendo que de forma mais leve. Então, se ele fechou, né, o diagnóstico de episódio depressivo, foi tratado, ocorreu remissão de pelo menos 3 sintomas, tá? Ocorreu remissão de 3 sintomas, permaneceu com 2 sintomas, mas de forma mais leve, mais branda, e daí por 2 meses, né? E aí ele voltou a ter um episódio depressivo, então isso caracteriza um transtorno depressivo maior. Vamos lá ver se ficou certinho. Então, o paciente chegou, dona Raimunda chegou para mim e fechei o diagnóstico de episódio depressivo. Tinha lá, ela tinha humor deprimido, tinha anedonia e alteração do apetite, ela estava muito fadigada e ela estava com muita insônia, tá? Ela não tem mais humor deprimido e não tem mais adenomia, mas ela ainda tá com uma leve insônia, o apetite dela já tá ok, ela ainda tá um pouquinho fadigada por conta da insônia, que ela ainda não conseguiu melhorar muito do sono dela, mas assim, ela antes, que acordava às 3 horas da manhã, hoje ela já acorda às 5, mas ela ainda tá um pouquinho cansada, né? Então, ela conseguimos tratá-la direitinho. Apresentou essa melhora por 2 meses, tá? Apresentando essa melhora por 2 meses, depois ela retorna lá na PS, tá? Eu dou aula lá na UMS Vila da Barca. Então, ela retorna lá comigo na Vila da Barca, falando, poxa, doutora, eu voltei a estar chorando com muita frequência, doutora. Voltei a não sentir prazer mais fazer minhas coisas, não tenho mais vontade de arrumar minha casa. Meus filhos me chamam para sair, não quero mais sair, não quero mais ir para a igreja, doutora. Então, ela está tendo um outro episódio depressivo maior. Então, nisso, a gente fecha o diagnóstico de transtorno depressivo maior. E, doutora, para que eu preciso fazer essa diferença? Gente, um transtorno, a gente consegue, sim, fazer um manejo bem legal na APS. Mas aí, na hora do transtorno, é interessante também a gente fazer um matriciamento, né? Fazer um encaminhamento para o psiquiatra, para também ver a avaliação dele, entendeu? Ele vai voltar na contrarreferência para a gente, para o paciente, ou de repente ele pode já até querer ficar com o paciente, né? A gente já ter que transferir no que eu digo assim, o cuidado continuado, né? Desse tratamento da depressão. A gente já pode, de repente, estar tendo que realmente o paciente ficar no CAPS e ficar fazendo, de repente, apenas alguns retornos conosco relacionados à depressão, né? Mas nos outros, a abordagem de toda a outra saúde do paciente também, ela vai continuar fazendo conosco, né? Então, por isso a importância. Um episódio depressivo a gente trata direitinho, né? Transtorno depressivo também nós tratamos, vocês vão ver que são as mesmas medicações, tá? Mas é importante, sim, tá tendo um matriciamento com o psiquiatra, tá? Então, outra diferença bem interessante aqui. No transtorno depressivo maior, o início se dá principalmente na puberdade, né? É muito difícil um paciente chegar na fase adulta, iniciar um transtorno depressivo maior na fase adulta, ou então na senilidade, tá? Via de regra, o paciente teve ao menos um episódio depressivo maior durante a puberdade, durante a adolescência, tá bom? E é importante também frisar, gente, que a cada novo episódio depressivo maior aumenta o risco de recorrência, tá? Então, se o paciente já teve 2 episódios, né, depressivos maiores, o risco
dele é muito maior do que o restante da população para ter o terceiro. Sobre os diagnósticos diferenciais do transtorno depressivo. A gente pode fazer diagnósticos diferenciais com episódios maníacos, com humor irritável. O que isso quer dizer, professora? Aqui, qualquer paciente que tenha humor deprimido, que tenha também com humor irritável e adenonia, mas que ele pode fechar os critérios, gente, prestem atenção, ele pode fechar os critérios de episódio depressivo maior, mas se ele apresentar qualquer nível de mania, hipomania, ele já não vai ser mais diagnosticado como episódio depressivo maior, já entra no transtorno de bipolaridade, tá bom? Outro diagnóstico diferencial que a gente faz é com TDAH, tá? Principalmente na época da puberdade. E as outras condições, são outras condições clínicas do paciente, né? Às vezes o paciente recebeu tá triste por conta de uma separação, tá triste por conta de um diagnóstico de uma doença, tá? Por exemplo, agora recente nós recebemos lá um paciente fizemos o diagnóstico de tuberculose, o paciente ficou muito triste, o paciente perdeu peso, não por conta da tuberculose, e isso é interessante até, né, porque a gente poderia pensar que foi por conta da tuberculose, mas não foi. Foi depois que ele recebeu o diagnóstico, ele não quis mais comer, quis ficar no quarto, não quis mais contato com ninguém, né, que aí a gente já vai entrar aqui nesse transtorno de adaptação, né? Então, outro diagnóstico diferencial também é uma tristeza. A gente tem paciente que tem essas tristezas normais da vida, né? Tirou uma nota baixa, terminou um relacionamento, perdeu o emprego, né? Isso tudo trazem tristezas para nós, mas eles não causam transtorno para a gente, né? O que vai diferenciar, claro, que são 5 critérios para a gente fechar o diagnóstico do episódio depressivo, e também é a intensidade, né? A intensidade dessa tristeza. Essa tristeza me trouxe um humor deprimido, ela me deixou sem vontade de fazer as coisas que antes eu fazia, se não, né? É só uma tristeza mesmo. E o transtorno de adaptação, né? Que até eu já citei um exemplo, às vezes um paciente é diagnosticado com alguma doença crônica, né, tipo hipertensão, diabetes, ou então doenças como tuberculose, que não chega a ser uma doença crônica. E aí tem o início, né, até 3 meses após o estressor, ou então, bem caracterizado agora, esse período, a gente está recebendo muitos pacientes, a demanda está muito grande, desse transtorno de adaptação na época da pandemia. São pacientes enlutados, né? Muita gente perdeu familiares, amigos próximos, né? Então, a gente está recebendo muitos pacientes enlutados, então a gente tem que ter realmente um conhecimento muito grande e uma sensibilidade também na escuta, realmente uma escuta ativa, uma escuta muito criteriosa durante o acolhimento desse paciente, para a gente também não fazer um diagnóstico errado, né, desse paciente, tá? Então, é importante vocês estarem conhecendo o transtorno de adaptação como diagnóstico diferencial de transtorno depressivo maior. Ele acontece, o sentimento de tristeza, às vezes realmente de ficar mais recluso em casa, perda também do prazer de fazer as coisas que antes fazia, ele pode ter do início até 3 meses após o estressor. Por exemplo, vem a dona Raimunda comigo. Doutora, perdi meu marido pelo Covid. Aí ela começa a chorar, enfim. Você já enumera lá esses critérios do episódio depressivo maior. Mas espera lá, ela perdeu o marido agora dela recente, não tem nem 3 meses que ela perdeu o marido, né? E aí, então a gente vai observar essa paciente. Ela teve um estressor, né? É o luto do marido dela. Então,
é importante também. Então, o início é até 3 meses e o final é até 6 meses depois que o estressor acaba. No luto, gente, o paciente ele vai sempre sentir saudade do ente querido, sempre ele vai sentir saudade, né? Só que com o decorrer da vida, ele vai voltando a conseguir fazer as coisas dele, vai voltando a conseguir trabalhar, às vezes chora, né? Às vezes a saudade aperta de uma maneira maior, né? Mas não é incapacitante como no transtorno depressivo maior. O transtorno depressivo maior, ele é incapacitante, tá? E é uma das principais causas, é a segunda principal causa no Brasil de diminuição da produtividade no trabalho, atualmente, tá? Para vocês verem o quão sério é e o quão vocês devem estar realmente capacitados para estarem fazendo o diagnóstico e o manejo desse paciente. Então, e o transtorno de adaptação, ele não vai satisfazer nenhum, não satisfaz os critérios para nenhum outro transtorno, como eu falei, a intensidade dele e a duração dele vai ser diferente, tá bom? Bem, e outro bem importante, que a gente pega também esses casos na APS, é o transtorno depressivo persistente, a distimia. Atualmente eu estou com um caso desse de distimia, o paciente já está comigo há 1 ano e meio, começou com o luto do pai dela pelo Covid, só que não houve melhora dos sintomas, muito pelo contrário, os sintomas pioraram, e nós já estamos, ela está com transtorno, né, persistente, nós estamos há 1 ano e meio, já trocamos de medicação, ela melhorou nesses últimos 30 dias, porque eu já tinha falado para ela que eu ia ter que encaminhá-la para o psiquiatra, porque realmente já tinha feito diversas medicações, e nós estamos juntamente com uma psicóloga, sempre discutindo o caso dela, mas como ela apresentou essa melhora, a gente vai manter ela conosco, né? Mas é um quadro de distimia que começou com um transtorno de adaptação, evoluiu para um episódio depressivo e evoluiu para um episódio depressivo persistente, né? Que aí é diferente do transtorno depressivo maior. O transtorno depressivo maior, como eu expliquei anteriormente, vocês têm uma pausa, né? De 2 meses. Tem que ter uma pausa de 2 meses com alívio dos sintomas, os sintomas né, diminui, 3 desaparecem, 2 ficam, mas de uma intensidade menor. Ela não teve essa pausa, tá? Então, ela foi de um episódio depressivo maior já para o transtorno depressivo persistente, tá bom? E aí? É humor deprimido por 2 anos, né? No caso dela, ela está próximo de chegar aos 2 anos, mas como ela ainda não teve nenhum intervalo, nenhuma melhora significativa do quadro dela, a gente já pode classificar como distimia, tá? Então, é esse humor deprimido por mais de 2 anos e 2 mais desses outros sintomas, que no caso é a alteração do apetite, alteração do sono, da energia, da autoestima, a concentração, a dificuldade de tomar decisões simples às vezes. Por exemplo, o que eu vou comer hoje? O que eu vou vestir hoje? Né? Que caminho pegar para ir ao trabalho? Eu vou de táxi, eu vou de Uber? Eu compro ou não compro essa roupa? Coisas cotidianas, corriqueiras, que antes a pessoa fazia com muita facilidade, a pessoa não consegue mais fazer. E a desesperança, né? Que a pessoa, é só vocês se imaginarem, há tanto tempo, uma pessoa fazendo tratamento há 1 ano, com trocas de medicações, fazendo terapia, e ela não melhora. Realmente, né, é um sentimento que vem de desesperança, né? É muito comum. Então, como eu coloquei aqui, não tem remissão, e como eu falei anteriormente, é bem importante, né? Vocês estão vendo aqui, eu repeti 2 vezes, não tem mania e nem hipomania, porque já vai, se tiver mania ou hipomania, vai para o transtorno de bipolar. E o tratamento, né? Chegamos, enfim, no tratamento. Fechei o diagnóstico, vem aquela paciente comigo, né?
Dona Raimunda veio comigo, 55 anos de idade, perdeu o marido pelo Covid, a renda da casa era da aposentadoria do marido, ela só ficava em casa, cuidando dos filhos e dos netos, teve um transtorno de adaptação, evoluiu para episódio depressivo maior, né? Vou agora tratar a dona Raimunda. O importante, gente, no processo de saúde mental, de doenças relacionadas à saúde mental, é que a família, a gente consiga incluir sempre a família no plano terapêutico desse paciente, né? A gente sempre pergunta para paciente, né? Você mora com quem, né? E como é a sua relação em casa, né? Para ver se a paciente tem uma rede de apoio, porque pacientes com rede de apoio vão ter um prognóstico muito, muito, muito melhor do que os outros, tá? Então, é bem interessante. Então, veio a primeira consulta, a dona Raimunda, ela veio sozinha, tem ninguém, doutora, meus filhos trabalham, alguns filhos trabalham, os outros estão cuidando dos meus netos em casa, não tem como vir. Então, é importante a gente estar conversando com a dona Raimunda, se na próxima consulta, ela não consegue trazer algum familiar dela. Por quê, gente? Infelizmente, tanto na, na atenção primária, pelo SUS, quanto na atenção primária, na saúde suplementar, nos planos de saúde, doenças relacionadas à saúde mental ainda tem um preconceito, um estigma muito grande, né? Ainda tem aquela história, é falta de Deus, é falta de oração, é frescura, é falta de roupa para lavar, né? É falta de peia, é falta de surra, é porque nunca apanhou na vida. Então, tem muito ainda desses estigmas. Então, o ideal é que nós consigamos envolver os familiares, né? Envolver a família, para que a gente possa estar explicando o que é essa doença, né? Que é uma doença tanto quanto a hipertensão, que é uma doença tanto quanto a diabetes, que é uma doença como tuberculose, como hanseníase, que deve receber atenção, que não é culpa do paciente, tá? Que não é fraqueza do paciente, né? Então, quando a gente consegue envolver a família, até mesmo porque vocês vão ver aqui que o tratamento da depressão, principalmente nas 2 primeiras semanas, os efeitos colaterais aparecem muito mais, né? Demora um pouquinho para a medicação começar a fazer efeito, para começar a estabilizar o quadro do paciente. Então, o que aflora primeiro são os efeitos colaterais. Então, por conta disso, o paciente talvez não tenha uma adesão boa ao tratamento. E quando eu consigo envolver a família, quando eu consigo sensibilizar a família, né, da doença daquele paciente, da doença daquele ente querido, né, fica mais fácil. Fica muito, muito mais fácil. Isso qualquer outra doença, né, também, mas principalmente nas doenças relacionadas à saúde mental, tá? Então, é muito interessante que vocês tenham essa sensibilidade de estar trazendo a família para perto de vocês, que aí fica mais fácil para vocês ganharem esse jogo, tá? Então, o objetivo do tratamento dos transtornos de humor depressivos é a remissão completa dos sintomas. Isso é óbvio, né? Por quê? Porque às vezes a gente se dá por feliz porque o paciente agora está sorrindo mais, não está chorando em toda a consulta. Mas espera lá, a gente tem que analisar. Por isso que é interessante, durante a anamnese, a gente está escrevendo direitinho todos os sintomas do paciente, né? Para quando a gente for, né, no retorno, lá, a gente tem que perguntar, item por item, direitinho, se piorou, se melhorou, entendeu? Ou se teve remissão total do sintoma, é muito importante. Então, aqui, a permanência dos sintomas residuais está associada a um pior prognóstico a longo prazo, com mais recaídas, piora na qualidade de vida e funcionalidade, maior risco de suicídio e o maior uso dos serviços de saúde, tá?
E quanto mais longo o período sintomático, menor é a chance de recuperação. É aquele paciente que a gente tem que estar vendo com maior frequência, né, nas unidades, tá? É importante aqui também falar que quando a gente fecha um diagnóstico de depressão, ou então, como eu falei anteriormente, aquele paciente que não tem critérios, não tem critérios suficientes para fechar o diagnóstico de algum transtorno de saúde mental. Só que ele está borderline, então eu tenho que ficar atento naquele paciente. É aquele paciente que eu vou solicitar, sim, que ele retorne com uma maior frequência na APS, tá? E os pacientes que eu vou iniciar o tratamento também medicamentoso, farmacológico da depressão, eu tenho também que estar trazendo ele 15, iniciei o tratamento, eu vou querer ver ele 15 dias, né? Claro, depende da gravidade dos sintomas. Em média, aquele paciente, em torno de 15 dias que eu vou querer ver esse retorno dele, porque lembra que eu falei, as 2 primeiras semanas são cruciais, que os efeitos colaterais das medicações afloram. Então, eu tenho que vê-lo, até porque às vezes os efeitos colaterais são tão grandes que a gente tem que trocar logo a medicação, ainda bem no início do tratamento, tá? Tá. Então, o tratamento da depressão, ele é dividido por fases. A fase aguda, de continuação, e a de manutenção, tá? A fase aguda, ela compreende esses 2 primeiros meses, né? Primeira semana até os 3 meses do início da medicação. O objetivo é a redução dos sintomas, né? E, idealmente, a remissão completa dos sintomas, com retorno do nível funcional pré-depressão. Isso pode acontecer, doutora? A senhora já viu acontecer? Já vi, e aí a gente fica feliz, é uma felicidade enorme. Gente, eu tenho que confessar para vocês uma coisa. Ultimamente, eu tenho abraçado meus pacientes. Tenho abraçado meus pacientes, não resisto mais, porque assim a gente ficou muito tempo sem abraçá-los. E estou tendo uma demanda muito grande de pacientes com depressão já moderada, grave, né? Pacientes assim que realmente estão me deixando preocupada. E agora eu estou numa fase tão gostosa que eu estou vendo eles assim, com exceção de poucos casos, eu estou vendo eles melhorarem muito, né? Assim, a gente já começou a fazer desmame de medicação, e aí eu já comecei a abraçar todo mundo, porque é uma alegria muito grande, né? Ver um paciente que antes não tinha força de sair de casa, que para vir para a APS tinha que vir praticamente carregado, não queria lavar cabelo, não queria cortar a unha, e de repente a mulher me aparece toda linda, maravilhosa, como é que não abraça uma paciente dessa, né? Então, comecei a abraçar paciente, porque existem sim casos que a gente consegue, principalmente na fase aguda, fazer essa remissão. E aí, doutora, como é que a gente faz? A gente vai diminuindo, né? Entra com medicação e aí a gente já começa a diminuir, mas assim, não dá para parar a medicação com 3 meses, tá? Tem que fazer no mínimo 6 meses essa medicação. Geralmente a gente diminui dose, tá? Mas a medicação não tem como parar. E tem a fase de continuação, tá? A fase de continuação é uma fase muito, muito importante, tá? Que é desde o início, ela compreende os 3 próximos meses, passando a fase aguda, né? Então, a fase aguda e a fase de continuação, as duas juntas, contabilizam 6 meses, tá? Que, via de regra, é o tempo mínimo que o paciente deve ficar com um antidepressivo, né? Então, aqui a fase de continuação, ela objetiva manter a melhora obtida na fase aguda, evitando recaídas. Após 6 meses, os pacientes que permanecem instáveis são considerados recuperados do episódio depressivo, né? Então, a gente pode concluir aí a medicação. E aí tem a fase de manutenção. A fase de manutenção vai muito de médico para médico, tá? E médico para médico não, aliás, perdão, vai muito de paciente para paciente, tá? Para um paciente que teve transtorno depressivo, né? Então, o paciente que teve transtorno depressivo, o ideal é que eu prolongue um pouco mais essa medicação, e aí entra na fase de manutenção, né? O paciente, ele é virgem de tratamento, é o
primeiro episódio depressivo dele ficou bem, né? Você observa uma melhora significativa nele, né? Remissão completa dos sintomas. Não há necessidade de prolongar, né? Da gente entrar nessa fase de manutenção. A gente fica só até a fase de continuação, tá? E é justamente aqui, o objetivo é evitar a recorrência do quadro e é recomendada principalmente nos pacientes com alto risco de recorrência, tá? Doutor, eu fico com esses pacientes todos para mim, eu não mando para o psiquiatra. Sim, vocês ficam com eles todos lindos e maravilhosos para vocês. A gente só manda para o psiquiatra quando está com transtorno, né, depressivo maior, com alto índice de recorrência, já com vários episódios, né, tu já passou por várias medicações e o paciente vive tendo recorrência, aí a gente manda. Ou então, no caso de distimia, né, aí a gente realmente vai ter que mandar. E agora, a parte que vocês mais gostam, né? Das medicações. Bem, hoje, no SUS, principalmente aqui em Belém, na nossa secretaria, na SESMA, nós possuímos 2 antidepressivos lá no MS Vila da Barca. Quais são? A gente tem a mitriptilina, que é um antidepressivo tricíclico, e a gente tem a fluoxetina, tá? Que é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. São os únicos que nós temos, tá? E aí, quando chega esse paciente, aquela velha história, a gente sempre tem que perguntar, e aí, a senhora tem condições de comprar uma medicação? Né? E também tem que avaliar muito a idade do paciente. A mitriptilina, nós não usamos com tanta frequência. Por quê? Porque tem muitos efeitos colaterais, eles são muito aflorados. E principalmente em pacientes idosos, pelo risco de queda, a gente não usa, tá? Então, a gente evita ao máximo usar a mitriptilina, que é o que nós temos hoje na rede, tá? Antidepressivo. Tontura, sedação, boca seca, os efeitos colaterais, visão turva, são diversos, tá? Um que nós usamos bastante é o que tem a fluoxetina. Ela é, olha, nota 10. O paciente apresenta uma melhora bem rápida com ela. Ela é a primeira escolha para os pacientes, tá? Sem história prévia de episódio depressivo ou tratamento. Ela é uma droga que a gente chama ativadora, porque na depressão a gente pode dividir até os medicamentos como drogas ativadoras e sedativas. As ativadoras não vai dar sono no paciente, e as sedativas, como já falo, não vai dar, né, sono. Então, a fluoxetina, por ser uma droga ativadora, a gente vai prescrever pela manhã, o paciente tomar pela manhã. Mas, porém, entretanto, todavia, existem pacientes que sim sentem sono com a fluoxetina, com a sertralina, né? A sertralina ela não tem na rede, tá? Mas o preço dela é um preço acessível. Por isso que quando o paciente fala, doutor, eu posso assim comprar uma medicação? Aí a gente pode abrir mão da sertralina, estalopram também, que é muito bom. Tá? Então, o paciente sentiu sono, é só trocar o horário. Em vez de fazer de manhã, pode estar fazendo à noite, sem problema nenhum. Tá? Não vai trazer dano nenhum para o paciente e nem vai prejudicar o tratamento dele, tá bom? E tem outra droga, eu coloquei os tricíclicos e os inibidores da serotonina, porque eles que tem na rede, tá? Mas também a gente tem os inibidores de serotonina e noradrenalina, tá bom? Que são uma classe mais famosa, a venlafaxina, a desvenlafaxina, mas são medicações realmente muito caras, que vocês não vão, infelizmente, ter essa possibilidade de prescrever na atenção primária do SUS. Mas na atenção primária da rede suplementar, vocês vão conseguir prescrever, tá bom? Sempre lembrando que o tratamento da depressão, ele é multiprofissional. Nós não somos sozinhos, nós médicos, nós não devemos pensar que somos autossuficientes. Nós necessitamos da parceria da psicologia. Ela é fundamental discutir casos de pacientes depressivos com os psicólogos. Então, é um tratamento multifatorial. A gente tem que estar sempre colocando lá no nosso planejamento, né?
para esse paciente, nosso plano, nossa conduta, o que a gente vai colocar. Encaminha a psicólogo, e aí a gente vai ver se foi ou não psicólogo. Se não foi, a gente tem que perguntar o motivo dele não ter ido ao psicólogo, né? De preferência, se você conseguir encaixar o dia da sua consulta com o dia da consulta com o psicólogo, melhor ainda, a adesão vai ser muito maior, tá? Porque, infelizmente, às vezes tem pacientes que chegam para mim, ai, doutora, mas eu vou falar minha vida toda, eu falo para a senhora, vou ter que falar para o psicólogo também. Ah, eu não quero, doutora, porque ele nem passa remédio para mim. Então, vocês vão ter que estar explicando para esse família, o paciente e para os familiares a importância do tratamento. Que o tratamento não é só médico, né? Não é só farmacológico, é também psicoterapêutico, tá? Então, não podemos esquecer do tratamento através da psicoterapia. Meninos, era isso que eu queria falar. Termino com esse abraço, como eu falei para vocês. Abraço cura, abraço salva, tá? Hoje nós estamos muito. Estou achando super estranho aqui estar falando com vocês, olhando para a câmera do meu computador. Hoje nós estamos cada vez, infelizmente, mais afastados, mais críticos, mais seletivos. Eu não falo com fulano porque ele vai votar em ciclano. Eu não falo com outro porque ele vai. Eu não voto nisso aqui porque, né, eu não falo com fulano por conta disso. Enfim, as pessoas estão cada vez se isolando mais e nem percebem, né? Nem percebem que elas estão se isolando. Por isso que eu termino com essa foto de um abraço, porque abraço cura, abraço salva, abraço traz alegria, abraço traz acolhimento. Vamos abraçar mais, vamos amar mais, tá bom, gente? É isso, e eu estou aberta às perguntas. Muito obrigada, professora. A gente vai aguardar para ver se tem alguma dúvida no chat, tá bom? Tá ótimo. Olha, Carol, a Carol perguntou aqui, né, minha xará, que eu falei que no início dos slides, a depressão, ela tem uma prevalência maior nas mulheres, uma incidência maior nas mulheres. Ela pergunta se tem justificativa. Tem. A gente tem um monte de hormônio. A gente tem uma dança de hormônios, né, que os homens não têm. Tanto é que a gente também, a gente tem efeitos, né, do transtorno da TPM pré-menstrual, a gente tem depressão pós-parto, tudo por conta das alterações dos hormônios, né? A alteração do estradiol influencia muito na depressão. Então, são as alterações hormonais que ocorrem com mais frequência. Nada, querida. Professora, sobre o tratamento farmacológico, existe a possibilidade de o remédio, depois de um tempo, parar de fazer efeito, ou mesmo trazer, desses mais novos, né? Ou mesmo trazer dependência para o paciente, se ele usar um determinado período? Como é esse manejo? Olha, Vitória, tem a questão da dependência, sim, principalmente nos benzodiazepínicos, né? Um dos sintomas da depressão, como vocês viram, está muito relacionado ao sono, e principalmente à insônia, né? Então, o paciente está com insônia, e o que a gente vê muito nos colegas passando benzodiazepínicos para os pacientes dormirem, né? E aí pode sim causar dependência, principalmente os benzodiazepínicos. Essas novas classes não causam dependência, tá? Se for feito de maneira correta, se o tratamento for continuado, o tratamento for realmente acompanhado, não causa. Essas novas drogas, fluoxetina, sertralina, desvenlafaxina, a gente faz o desmame muito legal. Mas até a mitriptilina, ela tem, sim, umas
acaba causando um pouco de dependência, mas é principalmente os benzodiazepínicos. Aí, ó, a segunda pergunta que você tinha feito, né? Se com o tempo deixa de fazer efeito, né? Não, o que acontece? Por exemplo, o paciente está com transtorno depressivo, né? Aí, lembra que eu falei do transtorno depressivo, que são episódios depressivos. Talvez um episódio depressivo que o paciente tenha, o segundo, ou terceiro, ou quarto, enfim, tenha características diferentes, e aí venha com uma intensidade também diferente. E daí eu vou ter que utilizar outras drogas, né? E outra coisa também, gente, que eu esqueci de falar para vocês, que já pega dessa dúvida da Vitória. Quando é que eu sei que, que não, a medicação não está fazendo efeito para o paciente? Quando eu cheguei na dose plena, na dose máxima daquela medicação, por 2 semanas, o paciente está fazendo dose máxima da medicação por 2 semanas e não apresentou melhora de nada. Não é melhor, não é remissão, tá, gente? É não apresentar melhora. Não apresentou melhora de nada. Ele tem 5 sintomas. Ele apresentou melhora significativa de 2 sintomas, os outros 3 melhoraram, não melhoraram tanto, mas melhoraram, eu mantenho a medicação. Agora, ele não melhorou de nada, aí eu tenho que trocar a medicação. Entendi, obrigada. Acho que não tem mais dúvidas, professoras, no chat. A Liga agradece muito a sua disponibilidade, apesar dos imprevistos, né? A senhora esteve aqui com a gente conseguiu aproveitar bastante, as meninas conseguiram tirar dúvidas, né? E a gente deixa esse canal aberto também, se alguém tá com vergonha, enfim, não quer fazer pergunta agora ou surgir depois, pode mandar para a gente, que a gente pode entrar em contato com a professora e repassar dúvida, e a gente pode depois estar esclarecendo. Muito obrigada, professora. É nosso primeiro contato, né? Na Liga, a gente espera que a senhora possa estar presente em outras aulas futuramente. A gente pode trabalhar outros temas também. A gente gostou bastante. A gente espera que a senhora também tenha gostado, né, da experiência de estar com a gente hoje. E a gente espera ver a senhora mais vezes, né, em breve. Muito obrigada mesmo. Ilana, Vitória, a todos, eu quero estar agradecendo, primeiramente pelo convite, né? Eu adoro, eu falava essa semana para os meus alunos que eu adoro dar aula, adoro estar entre vocês. Para mim é um privilégio muito grande, né? Uma troca de experiências fantástica. E adorei vir aqui na Linfac, né? E espero ter outras oportunidades. Tá? E muito obrigada pela generosidade que vocês tiveram de trocar o horário, tá? Pelo imprevisto que aconteceu. Muito obrigada, professora. Fazendo as palavras da Ilana, as minhas também. Eu espero que a gente possa estar juntas outras vezes em outros eventos da Liga. Vamos entrar em contato com a senhora, aula muito boa. Gente, só avisando, o formulário de check-out está no chat para vocês assinarem. E as gravações das aulas depois a gente vai estar colocando no YouTube da Liga, tá ok? Muito obrigada mais uma vez, professora. Beijo. E obrigada pela presença de todo mundo, gente. Boa noite.